Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 2 de agosto de 2021, às 16 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 26/2021 da sessão ordinária do dia 26 de julho de 2021. Aos 26 dias do mês de julho de 2021, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Ponoff, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão ordinária e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 25 de 2021, da sessão ordinária do dia 19 de julho de 2021, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofícios número 1 de 2021, oriundo da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Ofício número 110 de 2021, oriundo do Legislativo. Ofício número 219 de 2021, oriundo do Executivo. Indicação número 49 de 2021, subscrita pelos vereadores Marcelo Ponoff e Paulo Renato Peter Júnior. Indicação número 50 de 2021, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. O vereador Fábio fez o uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, encerrou a mesma por não haver projeto sem pauta. Os vereadores Fábio, Marlon, Paulo, Valdomiro, Marcelo e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária, a realizar-se no dia 2 de agosto de 2021, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 26 de julho de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 02/2021, oriundo do vereador Marlo Tadeu Prázio Centeno. Requerimento número 2 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, venho através desse, conforme dispositivos do regimento interno, requerer licença ao cargo de vereador para ocupar o cargo de secretário de saúde deste município. Desta forma, venho requerer a concessão prevista baseada no artigo 23, inciso 1 e artigo 178, inciso 7, do regimento interno desta Casa Legislativa, a partir do dia 12 de agosto do corrente ano. Ademais, requero ainda que sejam tomadas as providências legais previstas para o caso em observância. Sala das Sessões, 22 de julho de 2021. Marlon Prajo Centeno, vereador do PDT. Este requerimento está em discussão. Senhor presidente, as pessoas que nos assistem através do Facebook e as pessoas que nos assistem aqui na casa, boa tarde. Só para não passar em branco, eu vou explanar a respeito desse pedido de licença na próxima sessão, tá? Só para não passar em branco a discussão desse pedido.
Continue em discussão. Em votação. Este requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 52/2021, subscrita pelo vereador Geiso Messias Tim. Indicação número 52 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que sejam realizadas podas de árvores na zona rural de nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que seja providenciada, junto à Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CEE, podas de árvores de eucalipto na colônia São José, entre as propriedades do senhor Bruno Borchat e do senhor Ilmo Henk, e que também já seja providenciada a poda de malha de bambu, próxima à propriedade do senhor Eno Bus, nesta mesma localidade. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores deste local, que ressaltam que, principalmente em dias de vento intenso, as árvores e os bambus acabam tocando nos fios, ocasionando o desligamento dos alimentadores, o que faz com que muitas vezes a energia fique em meia fase. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 27 de julho de 2021. Geison Messias Tim, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, antes de discutir minha indicação, vou aproveitar para saudar a equipe da saúde, que por aqui estão presentes hoje, em especial os meus colegas lá da SF São José, a qual fiz parte nos últimos 4 anos. Essa indicação ela chegou até mim nas últimas semanas, eu a considero bastante importante. O pessoal lá de fora tem tido bastante perdas, principalmente quando tem vento, no caso, né? Acaba ocasionando a queda de energia. E aí a gente gostaria que o Executivo, então, juntamente com a CE, desse um jeito para melhorar, para a gente não ter essas constantes quedas de energia, no caso. E daqui a pouco começa novamente o período de safra e a gente acaba acarretando em maiores perdas. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 53/2021, subscrita pelo vereador Geiso Messias Tim. Indicação número 53 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, para realizar o patrulhamento e possível cascalhamento no bairro Coreia, na zona urbana de nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que seja feito o patrulhamento e possível cascalhamento nas ruas do bairro Coreia. Justificativa. Justifico o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos moradores deste bairro, que relatam que, após as chuvas, as ruas do bairro descrito acima ficam cheias de poças de água, dificultando assim o trânsito tanto de veículos como de pedestres. Em anexo, segue fotos após a chuva da noite do dia 26 de julho. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 27 de julho de 2021. Geison Messias Tim, vereador do MDB. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, esse pedido de indicação ele chegou a mim no dia 26 de julho, após a chuva. Eu gostaria de pedir, então, que o Executivo pudesse fazer o patrulhamento, estudo de cascalhamento, pois as ruas do bairro têm ficado com bastante poças de água, dificultando assim o trânsito, tanto de veículos e de pedestres. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. Vereador Paulo fará uso da tribuna. Vereador Paulo. Primeiramente, boa tarde, colegas vereadores, senhor presidente, pessoal que nos assiste pelo
Facebook, ao vivo, funcionários da casa. O que me traz aqui à tribuna são dois assuntos. Na semana passada, acho que quem pôde acompanhar pelas redes sociais, começou o tão sonhado PA, uma briga que tivemos junto com o Executivo Municipal, eu e o Marcelo, né? E temos passando aqui principalmente para agradecer o pessoal da Secretaria de Agricultura do Estado, o Aníbal Ribas, a Silvana Covatti, o pessoal do Executivo e o pessoal do CRAS, que olha, é difícil de organizar, fazer tudo certinho, né? Que é um programa bom, mas é complicado, é trabalhoso. E dizer também assim que o pessoal, tanto quem recebe quanto quem produz, aproveite, que é difícil a gente conseguir uma emenda desse valor para beneficiar todo mundo, né? Que tu acompanha aí para fora, quanta gente está passando fome, né? E tu eu e o Marcelo, nós acompanhamos lá, né? Uma cesta assim bem recheada e bem que vai por alguns dias pelo menos vai saciar a fome das pessoas, né? Como o cara vê gente de fora não está comendo nada, né? Pois bem, o meu segundo assunto é sobre as tão famosas letras. Eu amo Turuçu, né? No sábado passado, fui dar minhas voltas por lá, lá por cima na Coxilha. Aí o pessoal me indagou qual é que é a minha posição sobre as benditas placas, as benditas letras. Aí eu cheguei e disse assim para o pessoal, ó pessoal, se eu fosse ordenador de despesa, nesse momento eu não faria, pelo que se passa. Mas aí eu só ajudei o pessoal a lembrar uma coisa assim, no primeiro ano de governo da gestão passada, também teve uma grande polêmica que foi o carro Cruz, né? Que custou 108 mil. Aí o pessoal ficou tudo assim meio, não sabia mal o que falar e encerrei o assunto, né? Aí só eu concluí minha fala com eles que eu cheguei e disse assim, o carro Cruz foi para poucas pessoas usar. Esse Eu Amo Turuçu, tu vê, a população toda usou, o pessoal de fora, todo mundo está vendo como é bonito. Que nem eu disse, se eu fosse ordenador de despesa, eu não faria nem a compra do Cruze, nem essas placas, essas letras aí. Mas eu deixo a critério de qualquer um, é a minha opinião, que nem o Fábio colocou aquela vez. Eu me posicionei para o pessoal lá da Coxilha, né? Mas cada um entenda como quer, né? Tá bem, então? Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanente ao projeto de lei da mensagem número 16/2021, oriundo do Executivo. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 16 de 2021. O presente projeto de lei fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates a endemias no âmbito do município de Turuçu. A Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de julho de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho, relator. Fábio Doreski Krause, secretário. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 26 de julho de 2021. Jason Messias Tim, presidente. Marlon Prajo Centeno, relator.
Paulo Renato Peter Júnior, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aplicar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combates a endemias, conforme fixado na Lei 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006. Parágrafo único. O piso salarial a que se refere o caput da presente lei será de R$ 1.550 mensais. Em discussão. Senhor presidente, eu só vou discutir até a nível de esclarecimento, até porque sabe-se que existe uma lei complementar 173, né, que barrou aumentos até 31 de dezembro de 2021, mas, nesse caso específico, tanto dos agentes comunitários de saúde como dos agentes de combate a endemias, na verdade, a gente tem que ir pesquisando e puxando desde trás, né? O que regulamentou a Lei 11.350 de 2006, senhor presidente, regulamentou lá no seu parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do artigo 2º da emenda constitucional. Depois, senhor presidente, é que se menciona várias leis e vários artigos, e para deixar bem claro para o resto do nosso funcionalismo, que não é essa questão de nós votarmos o piso dos agentes comunitários de saúde, o agente comunitário de endemia, não é uma coisa nossa, não é uma coisa do Executivo. Isso já está previsto em lei, né? A própria lei a que o senhor citou, a 13.708, de 2018, na verdade, o que essa lei fez? Ela escalonou o piso. E o piso foi instituído pela Lei 12.994, de junho de 2014, lá no seu artigo 9º-A, né? Está bem claro, instituiu o piso. E a 13.708 de 2018, ela escalonou, né? Ainda era o presidente da República, o senhor Michel Temer, né? Escalonou para 2019, 1.250, está parado lá no artigo 1º, inciso 1, 2 e 3. Inciso 1, 1.250 para 2019, inciso 2, 1.400 para 2020, e inciso 3, 1.550 de piso para 2021. Posterior a isso, senhor presidente, só para a questão de esclarecimento, foram publicadas no Diário Oficial da União 2 portarias. A portaria 3.278, de dezembro de 2020, só para ficar bem claro que a nossa lei complementar ela é lá de maio de 2020, então a portaria saiu posterior, saiu em dezembro de 2020, né, do gabinete do Ministério da Saúde, a 3.278, que fixa o valor do incentivo financeiro federal de custeio referente aos agentes de combate a endemias, e lá no seu artigo 1º diz o seguinte, senhor presidente, estou lendo desta portaria 3.278, diz o seguinte: fica fixado o valor do incentivo financeiro federal em R$ 1.550 por agente de combate a endemias, a cada mês do ano de 2021. E também a portaria 3.317, também de dezembro de 2020, que fixa o valor do incentivo financeiro federal do custeio referente aos agentes comunitários de saúde. E lá no seu artigo 1º dessa portaria, a portaria 3.317, diz o seguinte: fica fixado o valor financeiro, o valor de incentivo financeiro federal em R$ 1.550
por agente comunitário de saúde a cada mês do ano de 2021. Essas portarias são interessantes, senhor presidente, relatar, até para depois não surgir dúvidas em relação à Lei Complementar 173, que proíbe, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e simplesmente dizer que é constitucional, já estava previsto, né? Lá pela Lei 13.708, onde foi feito o escalonamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. E vou mais, só para dar um adendo a isso, porque o momento é oportuno, senhor presidente, também dizer que nós temos que também rever a questão que o quadro está deficitário, né, dos nossos agentes comunitários de saúde, está faltando gente, uma coisa para a gente discutir depois, mas já nessa discussão é pertinente falar. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021. Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Turuçu, 15 de julho de 2021. Ivan Eduardo Xerdim, Prefeito Municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 16/2021, que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias no âmbito do município de Turuçu, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 02/2021. Projeto de resolução número 2 de 2021. Concede licença a vereador para investidura em cargo de secretário municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Turuçu, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 173, parágrafo único, inciso 3º, do regimento interno desta Casa Legislativa, resolve. Artigo 1º. Fica concedido licença ao vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno, da bancada do PDT, por tempo indeterminado, para assumir o cargo de secretário municipal. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 2 de agosto de 2021. Alexandre Borchat, presidente. João Pedro Bervold, vice-presidente. Marlon Tadeu Prajo Centeno, primeiro secretário. Paulo Renato Peter Júnior, segundo secretário. Coloco em discussão e votação esse projeto de resolução. Em discussão. Em votação. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem ao vivo pelo Facebook, as pessoas presentes nessa casa, funcionários da SF São José, o Léo, motorista do município, e ao Cristiano, boa tarde. Senhor presidente, antes de tudo, eu só vou novamente falar que eu vou discutir a minha saída da Câmara na próxima sessão, tá? Para não passar em branco, vou deixar para essa última sessão, então. Quero agradecer, como sempre, as pessoas que nos assistem através das redes sociais e hoje, com a casa quase cheia, né? Dizer que essas pessoas são... Eu sempre digo isso, né? E quando eu estiver aqui, eu sempre vou dizer que essas pessoas são o nosso combustível, né? Que é muito importante, através desta ferramenta tão potente que é o Facebook, né? A gente vê que a cada eleição o resultado é surpreendente, né? Porque hoje o povo pode ver o que faz e o que não faz o vereador. Mas, enfim, quero agradecer essas pessoas por mais uma vez estarem assistindo, comunicar aos colegas e também a essas pessoas que eu estarei ausente da cidade na próxima semana. Eu viajo amanhã, retorno na quarta-feira,
chego em Porto Alegre na terça, mas acho que consigo chegar em Turuçu na quarta-feira. Tá? Estou disponível no telefone, só que não presente fisicamente em Turuçu. Então, não me farei presente na Câmara de Vereadores nos próximos dias. Desejo a todos os colegas e todas as pessoas que nos acompanham um bom final de segunda-feira e uma boa semana de trabalho. Obrigado. A palavra continua à disposição. Senhor presidente, também gostaria de me manifestar. Em relação ao que o vereador Marlo citou também, vou discutir a sua saída a semana que vem, na quarta, né, vereador? Que nos enche de orgulho ter mais um vereador saindo da casa aqui para assumir uma pasta importante. Mas deixaremos para mais tarde esse debate. Senhor presidente, primeiro gostaria de agradecer imensamente por tudo o que o pessoal da saúde fez, se empenhou em respeito ao meu pai essa semana. A correria foi grande, está sendo grande ainda, a gente está com ele hospitalizado em Pelotas, e parabenizar toda a equipe, né, desde o pessoal todo o pessoal da saúde, desde o pessoal da ambulância, do resgate, que foram 3 vezes lá na casa dos meus pais buscar ele, e fizeram de tudo, e infelizmente ele está agora em tratamento em Pelotas. Mas eu queria deixar registrado meus agradecimentos ao pessoal que se empenhou e se dedicou em relação a isso. Também gostaria, senhor presidente, ao mesmo tempo dizer e lamentar a não vinda, mais uma vez, de ninguém do Executivo para nos esclarecer, primeiro, sobre a tal cortina de aço, né, de R$17 mil. Eu posso ser chato, sou taxado de chato, mas diante dos fatos, e que a gente não pode fazer é prevaricar. Então, se existem orçamentos com datas posteriores ao empenho, cabe a eles virem. Óbvio que a gente não vai botar a carroça na frente dos bois, né? Poderia já estar entrando com ação perante o Ministério Público ou até Tribunal de Contas, mas não vou fazer isso até porque eu tenho que ouvir a parte deles. Segundo, também lamentar que até agora não veio resposta ainda do pedido de informação 18 e do pedido 20, um se refere aos letreiros lá da São José, que custaram aos cofres públicos R$5.200, até agora não veio, e também sobre as benditas letras, né? Mas, o vereador Júnior, eu fiquei atento ao que o senhor falou na tribuna, e eu hoje, justamente por questões pessoais, eu vou sair daqui, vou direto para o hospital, a gente fica com a cabeça meio que atrapalhada, então preferi nem usar a tribuna hoje, como eu faço de praxe desde o começo da legislatura. Mas o que eu posso adiantar, o vereador Júnior, o senhor citou que nem a questão do cruze. Se a legislatura passada errou ou não errou nesse ponto, fica no passado, a gente acho que não pode ficar remoendo. Se for para nós entrar nessa seara, também agora o município adquiriu um matouro de 124 ou 134 mil, então, assim, é uma discussão que às vezes acabam fazendo para misturar as coisas. A verdade é uma só, né? O executivo, tanto o executivo como o legislativo, como o próprio funcionarismo, ele está aí, está sendo pago para prestar serviço à comunidade, que é o contribuinte. Essa é a verdade. Essas questões de fatos que ocorrem, eu não era vereador na legislatura passada, já disse aqui por várias vezes, eu sou vereador nessa legislatura. E diante das coisas que acontecem nessa legislatura, eu sou obrigado a me manifestar. Então, eu fui para a tribuna semana passada, ainda relatei, né, que poderia chegar até R$40 mil a tal das letras. Eu, sinceramente, acho, nesse momento de pandemia, uma coisa que nem São Lourenço não tem. Se você olhar a placa, eu amo São Lourenço, que existe São Lourenço, perto da nossa, parece que é o contrário, é uma inversão de valores. A nossa que teria que estar lá e a deles teria que estar aqui, na verdade, em proporções. Mas só para salientar e para as pessoas ficarem a par, eu vou dizer aqui, até porque já está, alguma coisa já consta no portal, os 28 mil referente às letras, né, a instalação das letras. Aí depois nós temos no empenho 3358, pela autorização de fornecimento 1644 de 2021, sobre materiais para a construção da base.
são R$ 4.680 foi gasto naquele concreto da base. Eu não estou falando nem da calçada, do acesso que foi feito também. O que está no portal é a base. Material de construção, 4.680 através do empenho 3358. E através do empenho 3327, senhor presidente, e a autorização de fornecimento 1619 de 2021, o serviço de construção desta tal de base, no valor de R$ 6.800. Então, foi R$ 28.000 as letras, R$ 6.800 a mão de obra para fazer essa concretagem e mais R$ 4.680 de material para fazer essa base. E também o que está ainda no portal é o empenho 3213, autorização de fornecimento 1529 de 2021, mais R$ 358,50 para os refletores, né? São acho que 15, se não me falha a memória, para iluminar. Então, só nesses itens aí, eu chutei ali na tribuna, ainda disse que poderia queimar minha língua, eu chutei 40 mil. Na verdade, até então, ainda falta a questão do material da calçada, daqui a pouco a mão de obra da calçada, mais umas plantas que colocaram ali. Eu não estou entrando no mérito se ficou feio ou ficou bonito, fique bem claro isso. Eu achei lindo, ficou bonito, mas o momento não requer isso. Então, assim, R$ 28.000 foi gasto com as letras, R$ 6.800 foi gasto de mão de obra, R$ 4.680 de material, mais R$ 358,50 de refletores. Total, R$ 39.838,50. Faltando ainda o material para a calçada, que não consta no portal, a mão de obra para a calçada, que não consta no portal, e mais os buchinhos. Então, assim, eu ia queimar minha língua com 40 mil, mas, na verdade, vai dar mais que 40 mil. Só para ficar bem claro e bem esclarecido. Claro, cada um tem a sua opinião, ô Júnior. Óbvio, eu respeito a tua, tu respeita a minha, e isso é a democracia. A gente tem que saber que a política ela é a diferença entre os diferentes e cada um tem uma opinião, né? É que nem eu digo, eu sinceramente acho uma luxúria, vamos dizer assim, num momento desse, se gastar um valor desse do contribuinte para simplesmente as pessoas tirarem foto e postarem em Facebook e nas mídias digitais. Eu acho que a gente teria muito mais coisas preocupantes nesse exato momento. Haja vista duas proposições agora do vereador Geis, até em questão questão de material, de cyber, isso. Então, assim, tem seus momentos, né? Mas seria isso, presidente. Obrigado e uma boa semana a todos. A palavra continua à disposição. Eu também. Não é assim, Fábio, só para concluir, né? Que nem eu comentei na tribuna. Se fosse eu, ordenador de despesa, eu não tinha feito nenhuma aquisição dessa, né? Principalmente pelos momentos que foram vividos, que todo ano tá ruim, né? Tá difícil de conseguir o dinheirinho, né? Só para complementar isso. Tá bem? Obrigado. A palavra continua à disposição. Então, também gostaria de deixar aqui registrado, desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, que é no próximo domingo, né? Uma boa recuperação aí para o seu pai também, colega vereador, né? Que tudo dê certo. Dizer que a gente também está aguardando eles, vereador Fábio, né? De vir aqui nesta casa aqui. Já foi comunicado, em seguida a gente toca no assunto lá, e até agora não vieram ainda. Amanhã eu estarei tendo uma reunião com o executivo e novamente levarei essas questões para que a gente possa resolver quanto antes, tá bem? Então tá, nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de agosto de 2021, às 16 horas. Está encerrada. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.